Coronel Jean Laban, eu quero dizer que essa, para mim, foi a reunião mais difícil com o presidente da CPMI. Mais difícil, coronel, porque intimamente eu acho que o senhor faltou com a verdade. Intimamente foi o sentimento que eu tive. Olá pessoal, tudo bem? Estou de Castro na área. Lawande, exatamente, coronel das Forças Armadas, ficou numa situação complicada e a gente vai falar a respeito disso. Olha pessoal, aqui no Globo News traz que CPI dos atos golpistas, o deputado pastor Henrique Vieira do PSOL e mais outros 11 parlamentares registraram no Ministério Público Federal uma notícia-crime contra o coronel do Exército Jean Lawande Júnior. O documento afirma que não há dúvidas de que o coronel Jean Lawande faltou com a verdade durante a sua inquirição perante a CPMI, mesmo estando sob juramento, devendo ser responsabilizado pela prática de crime, no artigo 4º, inciso 2º da Lei 1597/92. Em uma mensagem de áudio enviada para o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Lawande pedia uma ordem do então presidente para que alguma ação fosse feita. Para congressista, isso foi um pedido de tentativa de golpe. No entanto, Lawande disse que só queria que o Bolsonaro enviasse uma mensagem para apaziguar os ânimos. Para os parlamentares, pedir uma ordem não pode ser interpretada como pedir uma mensagem apaziguadora. Além disso, a resposta que Cid deu também não condiz com a mensagem. Mas o presidente não pode pedir uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército. Uma decisão do STF permitiu que Lawande não respondesse perguntas que pudesse autocriminá-lo, mas que, nos demais fatos, ele deveria responder com a verdade. E assim, no fim do depoimento, o próprio presidente da CPI dos atos golpistas, deputado Arthur de Oliveira Maio, do União Brasil da Bahia, disse que não acreditava que ele estivesse falando a verdade, mas como não tinha provas material dessa mentira, não iria dar voz de prisão a Lawande. E assim a gente está vendo, realmente, pessoal, a situação dos militares que tentaram participar com o Bolsonaro naqueles atos golpistas, que foi uma vergonha. Eles vão se complicar na justiça. Muitos serão presos. Tenha certeza, é só dar tempo ao tempo. O STF está caminhando nas investigações, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a PGR e agora a CPMI descobrindo militares enrolados até o pescoço por causa de Jair Messias Bolsonaro, o aloprado, amalucado, ex-presidente da República. Eu me despeço por aqui e fiquei com os vídeos da CPMI, aonde Lawande é desmascarado por suas mentiras. Coronel Jean Laban, eu quero dizer que essa, para mim, foi a reunião mais difícil com o presidente da CPMI. Mais difícil, coronel, porque intimamente eu acho que o senhor faltou com a verdade. Intimamente foi o sentimento que eu tive. Entretanto, eu sou um legalista. Uma coisa é você dizer que alguém falta com a verdade se você, por exemplo, diz que não esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 e aparece uma filmagem objetiva mostrando o senhor na Praça do dia 8. Certamente o senhor, eu teria uma prova material para comprovar que se tratava de uma mentira. Outra coisa, entretanto, é quando o senhor interpreta aquilo que o senhor escreveu. E o senhor traz uma interpretação que, por mais desconexa que possa parecer, eu não posso, de maneira material, afirmar que o senhor está mentindo. Eu fiquei tão incomodado com isso, porque a apreciação de provas requer um treinamento que eu, que sou advogado, sou mestre em direito econômico, não tive. Fiz questão de me levantar dessa cadeira e chamar o único que teve esse tipo de treinamento aqui na comissão, o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. E ele revelou uma interpretação igual à minha, a de que, de fato, o senhor estava, naquele momento, respondendo para não se incriminar e que eu não poderia interpretar aquilo apenas por uma suposição em relação àquilo que o senhor estava dizendo. Eu sou um legalista e me orgulho muito disso. Eu
na dúvida, eu acho que deve prevalecer a inocência das pessoas. Entretanto, eu não posso deixar de dizer que eu olho com imensa tristeza o que aconteceu no Brasil, desde a eleição até o dia 8 de janeiro e até o que veio depois. Porque o senhor está aqui diante de um homem que admira profundamente o Exército Brasileiro. Eu sou um admirador do Exército Brasileiro. Eu não me conformo com as narrativas tão pejorativas ao Exército, que sempre estão atribuídos ao que aconteceu entre o golpe de 64 até a redemocratização do nosso país. O nosso Exército foi muito achincalhado, foi condenado por esses 21 anos, como se o Exército fosse uma instituição que torturou, que quebrou o país com um plano econômico, sem dúvida, apocalíptico, e que todo aquele processo de redemocratização colocava o Brasil bom de um lado e o Exército, as Forças Armadas, do outro lado. A história do Exército não é essa. O Exército Brasileiro foi fundamental na fundação do nosso país. Lá na minha Bahia, no 2 de julho, nós comemoramos aquilo que é a gênese do Exército Brasileiro, quando pela primeira vez o povo brasileiro, o branco, o negro, o índio, se uniram para botar os portugueses para fora das nossas fronteiras. O Exército conviveu com o Brasil colônia, conviveu com o Brasil colônia não, conviveu com o Brasil colônia, depois com o Brasil império. O Exército foi fundamental para a proclamação da República e fundamental na defesa das nossas fronteiras e tantas outras coisas positivas para o nosso país. O Exército é, sem dúvida, uma instituição democrática. Eu não tenho dúvida disso. Uma instituição que tem um profundo compromisso com a democracia. E foi esse compromisso com a democracia que barrou pessoas que, de uma maneira absolutamente antidemocrática, cogitaram que deveríamos interromper o processo democrático brasileiro, que deveria acabar com o Estado democrático de direito. Nós vimos, depois da eleição, as pessoas se colocarem à frente dos quartéis pedindo a intervenção militar. Ora, se colocar na frente de um quartel pedindo a intervenção militar, obviamente que é um crime, porque estão ali solicitando que haja uma intervenção pela força, pelas armas, para impedir que o processo democrático brasileiro, construído com tanta dificuldade, fosse aniquilado. Eu tenho certeza que tudo aquilo que aconteceu na porta dos quartéis deveria ter sido barrado. De qualquer maneira, não importa se quem estavam ali eram parentes de militares, não importa quem eram, era necessário, sim, ter havido uma resposta imediata e dura contra aquilo. Agora, obviamente que as pessoas se colocaram na frente dos quartéis, obviamente aquele outro que esteve aqui que colocou uma bomba nas imediações do aeroporto de Brasília, obviamente que essas pessoas que têm um comportamento golpista, um comportamento antidemocrático, e aí, meu caro deputado André Fernandes, eu falo golpista porque eu não tenho dúvida de que aqueles que estavam na porta dos quartéis pregando contra a posse de um presidente que eu não votei, mas que ganhou a eleição, são golpistas. Não tenho dúvida disso, dúvida nenhuma. Não quero dizer que com isso houve um golpe de Estado, porque uma coisa é a intenção individual de A, de B, de C, outra coisa é um golpe de Estado, que é algo muito mais organizado. Mas não tenho dúvida que os militares que assumiram essa postura de querer impedir a posse de um presidente democraticamente eleito, aqueles que pregaram na porta dos quartéis uma intervenção dos militares saindo da sua função constitucional de defender a democracia para tomar, através das armas, o controle da nação, sem dúvida, essas pessoas cometeram um crime e precisam ser punidas. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, eu quero dizer, meu caro
meu caro coronel, que realmente eu tive hoje um dia muito difícil, porque o tempo inteiro eu entendi que o senhor estava faltando com a verdade, mas fiz de tudo para manter o meu lado legalista, de não poder interpretar de acordo com o meu sentimento e não com uma prova material para comprovar que o senhor estava faltando com a verdade. Mas eu tenho, em nome de todo o povo brasileiro, a certeza de que esse tipo de comportamento que envergonha as Forças Armadas não é o comportamento do Exército do meu país. O Exército do meu país tem grandes serviços prestados ao meu país. O Exército brasileiro é motivo de orgulho para todos os brasileiros e não será a conduta individual equivocada, maligna de alguns que vai destruir a imagem do Exército brasileiro. Portanto, eu quero dizer que, ao fim e ao cabo dessa reunião, depois de tantas falas, o senhor veja que o senhor é o primeiro depoente que vem aqui e não consegue sequer ter o apoio dos deputados todos da oposição. Como ontem eu vi aqui um militar que, ao meu ver, um homem digno e honrado, que saiu daqui e a imprensa do Brasil e todas as pessoas aplaudiram aquilo que ele falou, sentiram convicção e certeza de que ele estava falando a verdade e que, portanto, não se trata de uma posição aqui deste colegiado de ser contra ou a favor dos militares, mas sim de buscar a verdade. E nós vamos continuar buscando a verdade. Eu tenho dito sempre que essa CPI não busca identificar as culpas pessoais de cada um, mas com certeza identificar o que é que aconteceu, essa vertigem que a democracia passou nesse período, nessa quadra triste da nossa história, em que tantas pessoas se colocaram contra as instituições democráticas. Nós estamos perseguindo um objetivo para responder ao final do nosso trabalho se de fato houve ou não uma tentativa de golpe de Estado aqui no nosso país. E estamos avançando com esse propósito. Mas certamente essas pessoas haverão de ser punidas pelo Poder Judiciário, que já está bem adiante de nós nessas investigações, mas nós aqui nesse colegiado, haveremos de dar uma resposta histórica ao Brasil para dizer o que de fato aconteceu. Porque, afinal de contas, todas as pessoas que querem e têm interesse de identificar o que de fato aconteceu estão nos assistindo agora. Nos assistindo através da TV Senado, da TV Câmara, da nossa imprensa livre e democrática do Brasil, e essas pessoas também estão formando um juízo de valor para que possam ver com os seus próprios olhos o quão ameaçada foi a democracia brasileira que foi construída a tão duras penas e o quanto nós precisamos nos organizar para, de mãos dadas, de braços dados, armados com a convicção da democracia, da liberdade, defender o Estado Democrático de Direito. Essa é a minha posição e eu tenho certeza que é a posição dos membros dessa CPMI.